3. Aleluia. Glória, aleluia. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Então, eu vou lendo. Depois a gente senta, depois que acabar dele, tá? Glória a Deus. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Amém. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal, quase em a pique. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Aleluia. Glória. Eu vou tirar a máscara. É um pouco Sim, chique, amém. né? E para quem não sabe, acho que hoje é a primeira vez que eu vou fazer uma pregação. Amém, Deus. E Louvado seja o Senhor. há pouco a pastora estava orando por mim e eu pensei que eu não ia chorar, mas eu comecei a chorar um pouco. Jesus, aleluia. Por quê? Porque eu não me imaginava nessa situação. Não é que eu esteja constrangido ou oprimido, não. Eu não me sentia, antigamente eu não sentia nessa, que eu nunca chegaria aonde estou agora, no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Né? Eu sempre pensava que eu tinha sorte, sempre tive sorte. Não era sorte, era o nosso Senhor Jesus Cristo me ajudando. Amém. Oh, glória, amém. Mas e por isso eu escolhi o tema de hoje. Eu comecei lendo a Bíblia faz vários meses que eu estou lendo a Bíblia. Amém. E semana passada eu estava lendo Jeremias Jeremias é no Velho Testamento, né? Amém. E então veio essa palavra sobre a obediência ao Senhor. Glória a Deus. E eu não fiz nenhum contato com o pastor Célio. E o pastor Célio, semana passada, estava pregando sobre tomar uma atitude. Deus. E para tomar essa atitude, a gente precisa, lógico, saber o que é certo, saber o que é errado. Glória a Deus. Então, eu comecei a pensar nessa palavra. Antigamente eu pensava só da minha cabeça: não, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Deus. Mas a gente lendo a Bíblia, veio essa parte mais importante para mim. Ela tem que falar sobre isso. Glória a Deus. E o que eu vou falar é o que eu estou sentindo, e lógico que o Senhor falou comigo, Amém, Jesus. e para obedecer a Ele. Glórias. E todos sabem, lógico, que no Gênesis, né? Adão e Eva foram criados e cometeram pecado, e por causa disso foram expulsos. Por que eles saíram do jardim do Éden? Porque eles não obedeceram a Deus. Deus. Né? E por não obedecer a Deus, o pecado veio e contaminou a todos nós. Né? Verdade. Então, eu queria falar assim: mesmo você obedecendo ao Senhor, você pode estar em rebeldia. Né? Por quê? Às vezes, né, a gente pensa que está obedecendo ao Senhor, mas só está obedecendo pela metade. Obedecendo pela metade é a mesma coisa que desobedecer. O pessoal do espanhol, desculpa, mas eu estou procurando falar devagar, só que às vezes, eu costumo engatar com o computador ainda há pouco, né? E eu estava pensando no meu futuro, mas não vou ficar assim não. E também o Hernando, né? Que você consegue me entender direitinho? Ok. E então, nessa palavra, né? Que eu comecei a falar, por exemplo, sobre obediência. Vou dar só um simples. Quando eu era pequenino, eu li um livro sobre uma Opachão. Ela costumava atravessar a fronteira, vamos dizer, do Paraguai para o Brasil. Ela andava, ela trazia bicicleta. Toda vez ela vinha de bicicleta, trazia 2 sacos de terra.
na bicicleta e passava a fronteira. Aí no outro dia ela voltava a pé. Depois ela vinha de bicicleta com o saquinho dela. Aí os guardas da fazenda, né, procuravam no saco dela. O que tinha de errado? Não? Aí procurou um dia, 2 dias, 3 dias e não tem nada. Passaram meses e não conseguiram encontrar nada no saquinho de terra da Ubatiã. E aí passou um tempo, nunca mais eles viram a Ubatiã. Teve um dia que o policial vou encontrar essa Ubatiã na cidade. Aí, me desculpa, eu sei que a senhora estava levando alguma coisa. A senhora sempre obedeceu para a gente. Abre aqui o saco, abriu o saco. Veio a bicicleta, não tem nada de errado. Sempre a bicicleta, a mesma bicicleta de cor branca. E aí os caras, desse dia, perguntou, olha, nós não vamos comentar com ninguém. Mas me diga, o que a senhora contrabandeava? Ela disse, a bicicleta. Eles ficavam olhando só para o saco, né, de terra. Mas ela levava a bicicleta. Ela estava obedecendo, mas estava em rebeldia. Quer dizer, não estava de acordo com o Senhor. Então, obedeçamos ao Senhor. Isso que eu quero dizer, né? E, voltando aqui à palavra do Senhor, em Deuteronômio, não precisa ir. Se você quiser, se você for rápido de Bíblia, não tem problema. Deuteronômio 28:3. Ali ele fala do versículo do 1 ao 14. São 14 versículos, só falando de bênçãos. Amém. Mas por que essas bênçãos? Se você obedecer ao Senhor, você será abençoado. E são 14 versículos. E depois do 15 até 68, são os castigos do Senhor pela desobediência. Uhum. Se você não obedecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Então, irmão, eu peço a vocês que obedeçam. Estou tentando falar a palavra do Senhor, pelo que Ele me disse. Amém. Não sigam o que uma pessoa disse, ou o que ela disse. Pense na palavra do Senhor. Vocês que leem a Bíblia, se você ainda não lê, leia, por favor. Leia, que você vai tendo conhecimento. O Senhor vai ministrando o seu coração. Você vai entendendo. E você vai entendendo. Eu tinha tanta dúvida, tanta coisa que passava na minha cabeça quando me tornei cristão, que eu não entendia. E como tem no mundo gente que não entende, então não aceita também a palavra do Senhor. É verdade. Né? E basicamente você tem que obedecer. Amém. Obedeça. Depois você vai entender. Porque Deus, Ele não... Por exemplo, a gente erra com o mandamento. Errou o mandamento, quebrou o mandamento. Você não quebrou o mandamento. Deus é que vai quebrar você. Você não obedeceu o mandamento, mas Ele vai quebrar você. Né? Então pense nisso, por favor. Pense nisso, por favor. E em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você só será abençoado se você obedecer ao Senhor. Você começa, até semana passada, comentando com o pastor Luiz, com o pastor Célio, que às vezes você recebe a bênção no Senhor, mas você começa a sair desse caminho. Você começa a achar que você é o tal, e você começa a se desligar. Você ainda continua com a palavra do Senhor, mas de alguma maneira Ele vai chegar e vai encontrar você. Vai chegar, não, vem cá, você está errado, venha cá. Nós temos vários exemplos na Bíblia com isso. Vamos falar primeiro do Antigo Testamento. Quando os judeus eles foram para o Egito, né? O José, né? O meu xará, que meu nome antigamente em português era José Luiz Neves, né? Agora eu falei Luiz Chimiza, né? Então o José, na Bíblia, ele sempre abençoou, ele sempre atendeu ao Senhor, obedeceu, mesmo não tendo ninguém ao lado dele. Por quê? Porque ele queria obedecer ao Senhor, ele foi abençoado por isso. Aleluia! Né? E ele sendo judeu, ele foi abençoado pelo Senhor. E para quem não sabe da história dele, depois você dê uma olhadinha na Bíblia, mas só rapidinho. Ele foi, com 17 anos de idade, ele foi enviado como escravo, e acabou chegando no Egito. E com isso ele foi passou por muito sufoco, mas ele foi sendo abençoado pelo Senhor, porque o Senhor estava com ele. Assim está na Bíblia, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. E ele não ficou sozinho, o Senhor estava com ele. Então ele foi injustiçado,
ele foi maltratado, inclusive pela própria família, né? É, Deus. E depois ele se recuperou e passou até pela mulher do Potifar, né? Ele conseguiu se livrar da mulher do Potifar. Que com certeza o José, se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele não ia ser mandado para a prisão. Acho que ele teria sido degolado na mesma hora. É, Né? Então, mesmo não tendo ninguém perto dele, ele obedeceu. E virou, e da tribo de José foram saindo os filhos tudinho, e dessa tribo foi chegando até ao nosso Senhor Jesus. Amém. E outra coisa, quando o ímpio, né, o que não é cristão, o que não aceita, o que não atende mais, se ele faz alguma coisa boa para o reino de Deus, ele também será abençoado. Amém. Por exemplo, no mesmo Egito, né, o faraó era vamos dizer, o Donald Trump atualmente, vamos dizer, né? Ou algum outro, o chinês lá do Xi Jinping, eu não sei direito o nome dele. Né? Eles estão, né, mandando uma das maiores potências do mundo. Na época, o faraó era o maior de todos. Né? Mas como ele escutou a palavra de José e foi abençoado por isso. Né? Então o Egito prosperou. Mas passaram os anos e veio outro faraó, né? E ao contrário, começou a escravizar os judeus. Né? E com isso o Egito foi se acabando. Por quê? Porque eles estavam maltratando o povo de Deus. Né? Então, com isso, irmão, você sendo ímpio ou não, você que é cristão, obedeça a palavra do Senhor, mantenha a palavra do Senhor, que o Deus é fiel. Deus é fiel. Com certeza Deus é fiel. Você não pode não estar vendo Ele trabalhando agora. Ou talvez você não sinta, mas Ele está trabalhando. Amém. Não, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Eu quero isso para mim agora. Eu quero isso. Não é assim. E você tem que estar de acordo com Ele. Ele conhece cada um. Nós agora ainda somos uma igreja pequena. Ainda posso chamar você nome por nome. Ainda. Eu estou pensando aqui, eu sei, 1.000, 10.000 pessoas, não sei. Mas Deus, imagina quantos milhões de pessoas no mundo. Ele sabe um por um de vocês, o caminho de vocês. Então obedeça a Ele. O Senhor não está me vendo, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não. Sinta no seu coração. Deus está presente em você todo dia. O Espírito Santo também. Né? Então, sinta isso, por favor. E agora eu vou voltar para a pesca do Lucas, né? Do apóstolo Lucas. Você vê que ele chegou, voltando ao capítulo 5 de Lucas, Jesus chegou para Simão e disse: me empresta teu barco aqui, porque eu quero falar. E algumas versões dizem o mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, é um lago de 12 por 20 quilômetros. Né? E Jesus queria o barco do Simão para ele poder pegar, porque do jeito que ele poderia falar, ele podia alcançar muito mais pessoas por causa da acústica, né? Usando essa parte, esse relevo que está lá em Israel. Então, Simão Pedro emprestou o barco para Jesus. E depois que acabou tudinho, Jesus chegou, olha, vocês leram aqui, eles passaram a noite toda pescando, não conseguiram pegar nada, né? Aí agora você vai ali no meio, mais ou menos, do mar que é um lago, e você joga a sua rede. Aí o Simão Pedro olhou para ele, o quê? Né? Tanto aqui que no versículo 9, ele diz assim, que o espanto se apoderara dele e todos que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. O problema, irmãos, é porque praticamente, quem é pescador? Acho que não tem nenhum pescador profissional aqui. E geralmente a pesca é feita de noite. Você passa a noite, você liga a luz no barquinho, do barco, não devia ser muito grande, né? E essa luz, ela atrai o cardume. Então ele jogava a rede, a rede era mais ou menos 3 metros de altura, que seria da superfície até para baixo, 3 metros de profundidade. Então, você jogaria a rede e pegaria os peixes. Né?
mas chegar de dia, não, joga bem ali. O Pedro olhou, passamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. Como é que esse cara chega aqui? Porque na época, Jesus estava começando a ficar famoso, né? Mas o que esse carpinteiro vai me ensinar a pescar? Por quê? Por que esse cara... Será que ele está... Por isso que o Pedro ficou atônito. Será mesmo que você vai jogar a rede e eu vou pegar alguma coisa? Né? E ele foi e jogou a rede de dia e no meio do mar. E conseguiu pegar. Aleluia. E a versão de Lucas, ela é bem mais detalhada, porque você tem Mateus e tem Marcos também, mas a versão de Lucas é bem detalhada, falando disso. Por quê? Porque geralmente, como eu falei, a pesca era só de noite. Então, se você acreditar no Senhor e obedecer ao Senhor, você vai ter muito mais frutos, você vai ter muito mais coisa melhor para a sua vida do que você acreditar só você, ou então se você acreditar só no homem. Você já pensou se o cara chegasse aqui? Simão, não vai na corda desse cara não, rapaz. Deixa isso pra lá. Esse cara tá doido, não entende nada de barco, não entende nada de pesca. Não é negócio de pescar de meia-noite, quem pesca de pescar de dia. Quem é que vai pegar isso? Né? Então não dê palavra, não dê ouvido a outras pessoas, as pessoas que não entendem do reino de Deus. Talvez elas estejam precisando de ajuda, alguma coisa, então você é ao contrário, você vai informá-la, você que vai dar um pouquinho de direção. E se ela quiser aceitar, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Você, cada um que está aqui, Rafaela, Patrícia, peraí, não fala. Cauri, sim, Lili, Lucio-san, Harumi-san, Ana-san, Brenda. Deus, eu estou falando aqui, o nome de cada um, Deus também está assim, Hernan, Pastora Ruth, Pastor Célio, Serginho, Érica, as crianças, Deus está assim olhando para cada um de vocês. Então, não se esqueça disso, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você veio para fazer alguma coisa. Essa coisa é louvar a Deus, é ser filha dele, é ser filho dele. E você sendo fiel, obedecendo a ele, você vai ter muito mais coisa, você vai ter muito mais lucro. Não sei, não posso dizer se vai ser lucro financeiro. Isso não importa para Deus. Eu já escutei tanto assim, algumas pessoas, mas pastor, ou então, sei lá, diácono, alguma coisa assim, será que consegue viver nesse mundo? Né? Aí eu e outras pessoas falando, e quando eu escutei isso veio assim direto, caiu no meu coração, porque o que a gente ganha agora não precisa ter muito, mas a glória que vem para depois, meu irmão. Nós estamos aqui só vivendo o quê? 70? O Serginho quer ir até 120, né? Serginho, nosso amigo quer viver até 120. Mas a glória que nós teremos depois é eterna, irmão. Então não deixe. Se você se afasta. O diabo está só do. Vamos dizer, o diabo está do lado daqui. Deus está do lado de lá. O diabo está só querendo te puxar para cá. Mesma coisa que o pastor Sérgio falou semana para não ficar em cima do muro. Venha para o lado daqui, venha para o lado de Deus, irmão. Fale coisas boas. Você sabe o poder da sua palavra. Nós temos que acreditar nisso. Eu não quero nem falar muito de palavra, porque da próxima vez que eu for pregar, eu estava pensando nisso. Eu já soltei um pouquinho aqui. Mas a palavra do Senhor é tão importante, então obedeça, irmão. Obedeça e procure falar da palavra do Senhor. Os seus filhos, abençoe desde criancinha. Se eu tivesse feito isso com a minha família, quando eu me convertia, já está mais de 50 anos. Há 50 anos de idade que eu fui me converter. Se eu tivesse meus filhos, tivesse feito isso. Mas não tem, para mim não posso mudar mais o meu passado agora. Né? Deus pode mudar o meu passado. Ele está lá, já escreveu um livro branco, olha, esse aqui, o Luizinho, esse aqui está esse da minha... Mas o que passou, passou. Você não pode ficar se culpando pelo que você fez no passado. Você agora, quando você aceitou Jesus. Amém. Então continua do lado aqui, do lado de Deus, porque o capeta que está no mundo, ele quer só te puxar para o lado de lá. Né? E as pessoas que não conhecem Jesus, elas também estão no mundo. Elas não estão querendo deixar as coisas boas, as coisas que agradam agora, né? Mas você, por favor, obedeça a palavra do Senhor. E para obedecer a palavra do Senhor, você tem que conhecer. Nós pastores, né?
nossa função, nossos irmãos diáconos, é passar essa palavra, passar ela corretamente. Né? Passar corretamente, não achando o que eu acho, e sim o que Deus fala para a gente. A gente está querendo acertar e passar a palavra correta para vocês. Né? E por quê? Porque nós queremos que vocês continuem na salvação, e tragam mais pessoas para o reino do Senhor. Nós não queremos dinheiro, não queremos nada. Eu principalmente falo de mim, porque eu não quero isso, eu só quero a coisa boa, eu só quero a minha família salva, eu quero que meus filhos se convertam. Eu acho que tem muita gente nessa situação aqui também. Então, tem um parente ou aqui, ou na Argentina, ou na Bolívia, ou no Brasil, que você ama tanto aquela pessoa e quer que ela se converta, que ela aceite a Jesus. Né? E no mundo fala que toda religião leva para Deus. Ou mentira, né? E quem é o pai da mentira? O daqui, né? O diabo está lá, né? Então, irmão, não aceite isso. Não, você vai ter que debater com o mundo, como o pastor Sérgio falou semana passada. Atitude, né? Mas eu volto a falar, para você saber da verdade, para você conhecer a verdade, conhecer e como tem que obedecer, você que está aqui, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pode ser um capítulozinho. Irmãos, eu comecei a ler um capítulo por dia. Um capítulozinho por dia. Aí você vai lendo, vai dando aquela vontade de se alimentar, vai dando aquela vontade de comer, de saber mais. Assim como talvez a Caurice está jogando basquete. Ela treina um pouquinho, mas amanhã eu quero ir mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer muito mais. Então assim é a palavra. Tanta coisa que eu vou lendo, eu vou procurando e vai vendo dali, vai vendo de lá, vai vendo de cá. Essa história da pesca, detalhadamente não está aqui, mas aí você vai procurando. Por que é tão milagrosa? E é tanta coisa pequena que a gente vê na Bíblia que a gente passa despercebido. Né? Então se imagine, quando você estiver lendo a Bíblia também, você, Deus abriu o mar Mediterrâneo, né, para a direita, para a esquerda, e o povo judeu passou. E imagina só você passando ali, né? Naquele local assim, vendo olha, tem um tubarão ali, olha, tem um peixinho nadando de lá, e a terra sequinha. Você começa a imaginar as coisas, aí fica mais interessante. Né? Isso aqui eu escutei uma pregação do ano passado, falando, eu nunca tinha pensado, eu estava lendo a Bíblia e ficava, sou meio... não, é mesmo, a gente tem que pensar, né? O Pedro, né? Por que o Pedro ficou... Por que a maioria do pessoal ficou abismado que pegou tanto do peixe? Né? Porque era impossível praticamente. Né? Então aí você imagina, né? Tanta coisa que a Bíblia fala, tanta coisa que, por exemplo, Deus criou o céu e a terra. Se você não acreditar ali, você não acredita em mais nada, porque a Bíblia começa dali. Né? Então você tem que começar a acreditar e obedecer a palavra do Senhor. Amém, aleluia. Né? A palavra do Senhor, quando eu pensei em obediência, será que eu vou falar muita coisa que pesa nas pessoas? Por enquanto, ainda não estou assim, como seria baixar o cajado nas ovelhas, né? Mas eu quero, irmão, dar a luz, informar um pouco para cada um de você, aprenda, leia mais, você vai se instruindo, você vai entendendo, você vai entendendo o que está passando, né? E você começa a passar isso para sua família, você começa a passar isso para os seus filhos, e da maneira que você muda, a sua família em volta toda vai vendo isso, né? Então, era essa palavra que eu tinha para falar para os irmãos, e espero, né, que tenha entrado um pouquinho no coração de vocês. Eu queria poder falar, mas se eu começar a falar aqui, começa por um lado, por outro, mas eu vou me postar aqui na obediência. E daqui a pouco está dando a nossa aurinha também. Só uma coisinha que eu queria acrescentar a vocês. Toda vez que eu abro um culto, ultimamente, eu falo para a gente orar também por Israel. Por que eu falo para o povo de Israel? Né? Porque Deus, Ele abençoou aquele povo, o povo judeu. E a Bíblia, eu falo para vocês lerem a Bíblia.
a Bíblia toda escrita foi pelos judeus, né? O cristianismo não pode se explicar sem o judaísmo. O judaísmo sozinho pode. Então nós temos, eu peço a vocês também, eu estou falando isso, para quando vocês tiverem um tempinho de vocês de orações, orem também pelo povo de Deus, pela paz do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele também é um povo escolhido dele, ele não foi afastado do Senhor. Ele também é um povo de Deus. Então, seu tempinho, ore pela paz de Israel. E o Deus, eu li aqui no Gênesis 12, 13, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você abençoar também o povo de Israel pela paz de Israel, você também vai ser abençoado, né? Aleluia. Era essa palavra que eu tinha para falar para vocês, né? Então, vai estar dando a nossa hora aqui. E eu queria pedir a oração pela pastora Ana, por favor, para encerrar o nosso culto. Amém, amados? Amém. Espero que você tenha recebido, né, essa palavra do Senhor no seu coração, né? Concordando aqui com tudo que o pastor Richard mesmo ministrou, né? Queria ressaltar sobre o versículo 5, né, aí de Lucas capítulo 5, onde é tão tremendo, sabe? Muitas vezes a gente lê mais a palavra e a gente não dá tanta importância, né? Lê ela meramente como um livro, né? Como letras, palavras, né? E nós não compreendemos. Mas ali na hora que Jesus fala para ele assim, para Pedro e Simão, né? Lança para Simão, né? Depois ele ficou sendo chamado de Pedro, né? Porque Pedro é pedra. Jesus chama ele de pedra, que quer dizer a palavra Pietro, né? Na verdade. Pietro significa uma pedrinha pequena. Jesus é a grande rocha, a grande pedra. E ele falou que Pedro seria uma pedrinha, que continuaria, né? A igreja continuaria ministrando. Mas aquele momento lá no final, na metade em diante do versículo 5 aí, de Lucas capítulo 5, metade do versículo 5 em diante, Pedro diz assim para Jesus: sob a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. É isso. Quando o pastor Richard estava ministrando, eu fui tocada, sabe? Nós conhecemos a palavra, mas há momentos que parece que ela floresce assim na nossa mente do entendimento. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, é isso. Eu chego a ficar tocada pelo Espírito Santo falando isso. Porque, amado, quando você entender, e você fala assim, como o pastor Richard está nos instruindo nessa noite, leia a palavra. E quando você lê, o Senhor vai falar com você. Amém. Porque Pedro ali, quando ele escuta Jesus falando, parecia até burrice lançar de novo, porque a noite inteira eles ficaram jogando na rede e nada eles pescaram. Mas olha o que faz a diferença na nossa vida, amados. A obediência à palavra do Senhor. É ela que renova, ela que transforma, ela que muda a nossa história. A palavra. Então ele fala, pela